Vamos lá, vamos falar um pouquinho. Primeiro, vamos falar sobre o julgamento do Bolsonaro que está ocorrendo agora, tá? Ele está ocorrendo nesse momento. E vamos lá, para a primeira pauta de hoje: voto do ministro Raul Araújo a favor de Bolsonaro em julgamento no TSE. O ministro disse que a Justiça Eleitoral tem de fazer intervenções mínimas e rejeitou a validade da tal da minuta do golpe como prova. Né? Durante o julgamento contra o ex-presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral, nesta quinta-feira, dia 29, o ministro do TSE, Raul Araújo, votou para mantê-lo inelegível. Para mantê-lo elegível, perdão. Né, para não torná-lo inelegível. Araújo não viu abuso de poder político, conforme acusações do PDT, segundo os quais Bolsonaro as cometeu ao receber embaixadores para criticar o processo eleitoral. O ministro abriu a primeira divergência ao discordar dos argumentos do corregedor da corte, Benedito Gonçalves, relator do caso. Araújo defendeu a retirada da minuta do golpe encontrada na casa de Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ministro da Justiça de Bolsonaro, acolhida por Gonçalves em seu voto. De acordo com Araújo, ele votou inicialmente a favor da inclusão do documento dos autos para ser possível apurar a relação entre o documento e o processo movido pelo PDT. Depois de analisá-lo, porém, concluiu não haver nexo entre os casos no julgamento de Bolsonaro. É óbvio, pessoal, né? Na tal da minuta do golpe, você tinha, né, um documento apócrifo, né, como vai dizer aqui o Araújo, né, que não estava assinado, não tinha nada, né? Era só um documento escrito ali, entendeu? Na casa do ministro. E com isso constrói-se ilações da relação entre isso e uma reunião feita pelo Bolsonaro com embaixadores, né? Então vamos lá. Abre aspas. Articulo inexistir qualquer conexão com a demanda, argumentou Araújo. Inexiste qualquer elemento informativo capaz de sustentar, além de ilações, a existência de relação entre a reunião e a minuta de decreto, a qual apócrifa e sem origem e sem data determinadas persiste de autoria desconhecida, a impedir qualquer juízo seguro de vinculação daquele achado com o pleito presidencial de 2022 e com os investigados. Fecha aspas. A minuta supostamente previa a investigação de casos de abuso de poder, suspeição de medidas da presidência do TSE antes, durante e depois do processo eleitoral. De acordo com Araújo, a Justiça Eleitoral tem de fazer intervenções mínimas no processo eleitoral. Abre aspas. Embora a elogiável conduta altiva da Justiça Eleitoral tenha ocorrido em resposta a conteúdos similares àquele ora apreciado, advindo do investigado e de outros agentes públicos, distinta deve ser postura no exercício da função jurisdicional eleitoral, reservada à correção judicial de condutas tidas por indevidas, à homologação de registro de candidatura, à fiscalização de atos de campanha e, com especial relevo, no caso dos autos, a imputação de atos de abuso de poder e de fraude, observou Araújo. Apesar de ter visto excessos e teor impróprio no discurso de Bolsonaro, Araújo citou a liberdade de expressão. Além disso, segundo o ministro, a reunião não teve qualquer influência no andamento das eleições. Óbvio, né? Abre aspas, ao passo que a desinformação eleitoral tem de ser repelida, a atuação estatal deve estar balizada no respeito à liberdade de expressão, disse Araújo, citando o escritor Elder Goldsman. Especialmente porque a desinformação é um fenômeno complexo, repleto de nuances, cujos desdobramentos são, em grande parcela, ainda desconhecidos, fecha aspas. O ministro também não viu irregularidades na transmissão do evento pela TV Brasil. Debater a qualificação da reprodução da reunião pela EBC como desvio de finalidade só tem sentido caso previamente considerada abusiva e grave a própria reunião transmitida, o que já foi afastado. Para ele, a reunião com embaixadores representou um ato solene, cujo protagonista foi o presidente, tendo como ouvintes embaixadores, o que justifica a atuação da empresa pública. Fecha aspas. Irretocável, na minha opinião. Valéria, mas eu queria te ouvir. Abrimos a primeira divergência.
não quero abrir esperanças para quem está nos ouvindo, pessoal. Infelizmente, né, não é de hoje, né, que a gente vê vários placares deletérios para o Brasil serem votados a margem pequena. Né? O STF, por exemplo, são 11 ministros. Em geral, né, as votações mais polêmicas são 6-5. Vocês podem reparar que as votações mais polêmicas são 6-5, inclusive com votos impressionantes, né? Votos que a gente se impressiona. Assim, nossa, mas esse cara votou contra? Assim, pois é. Né? Mas, enfim, queria te ouvir, Valéria. Queria te ouvir. Independente de estar sendo combinado ou não, o teor do voto é muito interessante, né? Nego do céu. Só atualizando aqui, o julgamento acabou de ser interrompido pelo Simão Bacabarte, né, da Cabeça Pelada. Impressionante. Ele interrompeu, eles voltam amanhã ao meio-dia. E eu vi o voto, né, desse ministro que abriu ali a inconsistência de toda a narrativa que os outros ministros apresentaram até então. Né? O relator e agora mais um fora o ministro que abriu essa falta de hegemonia, vamos colocar assim, com muito cuidado, para não dizerem que a gente está atacando as instituições. O voto dele realmente foi irretocável e tratou o fato como fato. E um outro fato que foi magnífico foi ele ter tentado desvincular a minuta do golpe nesse julgamento. Primeiro, a minuta do golpe ela foi adicionada. Gente, isso é absolutamente legal. A minuta do golpe ela foi adicionada. Peraí, que caiu um negócio aqui. A minuta do golpe foi adicionada ao processo depois da data limite. Então, isso é ilegal, isso é ilegítimo, isso não existe juridicamente. Segundo, essa tal minuta do golpe não tinha logomarca, não tinha timbre, não tinha nada, não tinha assinatura. E o que pasmou todo mundo que prestou atenção nos detalhes é que essa minuta do golpe não tinha sequer uma digital de Anderson Torres, de sua assessoria, de sua secretaria, da esposa, do filho, do irmão, do amigo. Quais eram as duas únicas digitais que existiam nessa tal minuta do golpe, nesse papel? A digital do delegado e da advogada que acompanhou a incursão. Então, isso deixa todo mundo muito de orelha em pé, entendeu? Agora, sobre a reunião de Bolsonaro, os votos que estão caminhando contra Bolsonaro é pura narrativa, absoluta narrativa. Inclusive, aquele senhorzinho lá do PL 2630, esqueci o nome dele agora, ele acabou de postar no Twitter assim: Bolsonaro pega uma base de verdade e, em cima dessa base, constrói uma mentira. Vocês sabem muito bem quem faz isso, né? Desinformácia, que é a arte de você estabelecer um castelo de engano sob um alicerce de mentira. É o velho e bom, com muitas aspas, xingue-os do que você é e acuse-os do que você faz. E quem disse isso saiu da cartilha de Lenin. E a direita, e muito menos a tal da extrema-direita, como eles dizem, não pratica isso, não segue Lenin. Não existe Lenin para a gente como escrita ou compilo de regra, fé e conduta. Então, eles estão acusando o Bolsonaro do que eles são, do que eles fazem. Entendeu? Então, infelizmente, o resultado desse julgamento já está posto. Agora, Ítalo, você percebeu que esse ministro era o ministro em que Bolsonaro depositava as esperanças de solicitar vistas. Esse era o ministro. E ontem teve bronca no TSE, teve a ausência do CAC Nunes por 20 minutos, teve bilhetinho para o ministro Raul, que é exatamente esse, da suposta, né, esperança de Bolsonaro para que ele pedisse vistas, para que a coisa demorasse um pouco mais. Enquanto isso, outros fatos poderiam vir à tona, não como medida de processo, porque se fosse pró-Bolsonaro isso seria impedido, como, é ilegal, mas a minuta do golpe pôde entrar depois do prazo. Mas chegariam mais fatos à opinião pública.
esse ministro dando o voto dele contra o processo, a inelegibilidade, é ótimo por um lado, mas no frigir dos ovos, na praxis, ele é voto vencido. Então, teoricamente, hoje nós já sabemos o resultado do julgamento, infelizmente. Ítalo. Bem recordado, Valéria. De fato, essa foi uma das iniciativas. Esse é um ministro que que era a esperança, né? Bom, ainda tem o Nunes Marques, né? Ele ainda vai votar. O Nunes Marques também está participando desse colegiado, junto com acho que a Carmen Lúcia, né? E são os representantes do STF, né? Porque o colegiado ele sempre tem. São 7 ministros, né? Sendo desses 7 ministros, 3 do STF, né? Que compõem aí o TSE. Então, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e Nunes Marques atualmente são os representantes do STF no TSE, né? Então, assim, existe talvez essa esperança, né? Mas também um pedido de vista não dura para sempre, né? Vai esperar até quando, né? É Até o Alexandre 30 de Moraes mais se aposentar. 30. 30 mais 30. No início desse ano, Alexandre de Moraes mudou isso. Né? A pedido de vistas nas últimas décadas tem durado décadas. Né? Nós temos vários processos com a busanfona gorda de vários ministros lá sentados em cima. Agora, para o TSE, o Alexandre de Moraes mudou a regra em janeiro de 2023. Agora, pedido de vistas dura 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30. Mas ainda assim, Ítalo, na semana passada saiu uma matéria que foi escândalo. O Alexandre de Moraes ele tem uma tática para confrontar os colegas, né? Se alguém pedir vistas, os outros ministros, tá, votarão na frente para que se estabeleça já a condenação, mesmo que o ministro peça vistas. Tá bem, não, é um escândalo. A pergunta é: existe ainda juiz em Berlim? Não, eu fico pensando, né? Porque assim, é óbvio que muita gente aqui vai ter as suas teorias a respeito disso, né? Mas é impossível você não pensar, mas espera lá, mas qual que é. Por que o Alexandre de Moraes ele tem um poder tão desproporcional, né, aos dos demais ministros? Porque você veja, o próprio Estadão ele já fez esse pedido. Isso é o editorial do Estadão. Ele pediu para que os demais ministros contenham o Alexandre de Moraes. Contenham o Alexandre de Moraes. E a coisa não aconteceu. Não. A coisa não aconteceu. Nem acontecerá. Né? Então, mas por quê? Né? O que de fato o Alexandre de Moraes tem, né, em relação a. Parece que todo mundo ali está enfrentando problemas com o Alexandre de Moraes. É um negócio de louco. É um negócio de louco, entendeu? Então, assim, é realmente, né, complicado isso daí. Complicado você pensar esse tipo de coisa. Alucinante, né? É alucinante. É absolutamente alucinante, né, você vê essa situação no Brasil hoje, entendeu?